Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa live às quintas-feiras. Eu só vou acrescentar aqui o Luiz Gebara para a gente poder começar. Olá Luiz, tudo bem? Tá, Tudo jóia, Luiz? Está me ouvindo agora? tudo já é. Deu uma travadinha, mas já voltou. Legal. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Luiz, mais conhecido como Gebara, que a gente vai compartilhar esse bate-papo hoje. O nosso tema é Mindfulness e Esportes, atletas. Então, nós vamos bater um papo sobre isso, como Mindfulness pode ser aplicado ao esporte, aos atletas, tanto atletas profissionais como amadores ou quem pratica atividade física em geral. Então, como sempre, a gente tem feito essas lives às quintas-feiras, às 19h, então, sobre vários temas relacionados a Mindfulness. E também a gravação fica disponível para vocês depois no nosso canal do YouTube, do Mente Aberta. Então entrem nas nossas redes, deem like também no nosso canal, que esse bate-papo vai ficar disponível lá. Então a gente tem o prazer de receber aqui Luiz Gebara. O Gebara é membro do Mente Aberta há muitos anos e ele vai se apresentar um pouco mais. Tem feito vários trabalhos em várias áreas de Mindfulness e uma delas é na parte de esportes. A gente tem compartilhado alguns projetos, né, tanto com esportes, com atletas profissionais, também com atletas amadores. Então a gente vai conversar sobre essa experiência hoje e também sobre a evidência científica, o que a ciência tem falado sobre esse tema. Então eu queria passar para o Gebara, dar sua boa noite, fazer a sua apresentação. É isso, boa noite, pessoal. Obrigado demais pelo convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui, dividindo um pouquinho do que a gente está produzindo. Bom, acabei trabalhando bastante com Mindfulness na área dos esportes, né? Minha formação primeira é educação física, na qual eu tenho um grande carinho também, eu gosto bastante da educação física. E Mindfulness acabou me proporcionando uma volta, né? Um contato com o esporte de novo, né? Porque eu acabei não seguindo nessa profissão. Eu me formei em acupuntura junto, passei um tempo sendo acupunturista. E aí eu passei por uma pós-graduação em neurociência, lá que eu conheci Mindfulness. Como me apaixonei, mudou minha vida tanto pessoal quanto profissional. E eu também tenho um grande carinho, não só por Mindfulness, mas por você, Demar, pelo Mente Aberta, que me proporcionou essa ampliação, né? Não só de ver a vida, mas de trabalho. E também, e aí depois disso, né, culminou agora na faculdade de psicologia. Então, tudo isso é um caminho muito bacana, eu venho ficando bem feliz com esse processo e contribuir, né? E hoje também de volta aí no esporte. Legal. Muita gente que nos acompanha, né? A gente tem vários mindfulneiros, né, que já estão praticando, já conhecem um tema, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem. E eu queria ouvir de você, né, dentro da sua compreensão, da sua experiência, o que é mindfulness? Como é que você explicaria o que é mindfulness para quem está começando ou para quem já é mindfulneiro? Qual que é o seu ponto de vista? Mindfulness, para mim, acho que a gente pode começar com um padrão, né? Que é, primeiro, a gente traz essa consciência dessa presença, né? Então, uma consciência da minha consciência, né? Eu acho isso muito bacana em Mindfulness. A gente observa a experiência presente assim como ela se apresenta. E a maneira como a gente se coloca para observar isso é que eu acho muito bacana, né? Então, com curiosidade, né? Com abertura. E eu acho que também Mindfulness nos permite trazer essa flexibilidade psicológica, né? Então, entrando em contato com o momento presente, podendo também trazer aceitação, também para perceber grudado nos pensamentos e poder sair, né, dos pensamentos e poder escolher não me fundir com eles. Então, Mindfulness para mim é essa ferramenta de presença que me permite ter um olhar mais claro para a realidade que eu vivo. Acho que é Legal. isso.
E são conceitos bem interessantes, né? A gente costuma falar isso, mas são difíceis de aplicar muitas vezes, né? Como é que você tem aplicado, em especial nesse momento difícil, né? A gente está vivenciando um momento difícil de pandemia. Você conseguiria dar alguns exemplos de como você aplica isso no seu dia a dia? Na minha vida pessoal, É. tem um monte de exemplos. Eu tenho um exemplo bem fresco, né? Que eu posso contar para vocês que eu usei mindfulness, usei aceitação e usei um olhar compassivo também, né? Que é uma outra coisa que a gente tem, né, baseada em mindfulness. O meu filho, né, tem 2 anos. É uma história um pouquinho longa, posso contar? Não durando mais que 1 minuto, não tem problema. É sempre assim. Sempre que eu pergunto. Não é longa, não. Só dura meia horinha, rapidinho. Tranquilo. Então, aí meu filho, né, a gente foi viajar e tava lá com os priminhos e tal. Meu filho tem 2 anos e ele tem uma certa energia, né? Daqui a pouco ele começa a bater na porta, vocês vão ver. E ele tem uma característica de empurrar, de bater, né? E isso sempre foi uma coisa que nos preocupou, né? Na escola, na escolinha e tal. E aí a gente viajando, né? O tempo inteiro, criança chorando, o João batendo. Criança chorando, João batendo. E aí eu sei que você perguntou da pandemia, mas depois eu dou um exemplo da pandemia, né? Quem veio esse exemplo? Pode ser qualquer um, não tem problema. E aí, mas tem essa, né? A gente está muito próximo o tempo inteiro, então é isso, o João, toda hora falando com o João, toda hora falando com o João. E uma hora eu tava ali sentindo muita raiva, assim, frustrado, porque eu não tava conseguindo, né, coordenar ali o processo. E uma hora eu gritei com ele, assim, dei um chacoalhãozinho nele, assim. E essa hora eu percebi que eu perdi a mão, sabe? Me deixei ser totalmente sequestrado pelas emoções. E aí ele chorou, né? Eu coloquei ele sentado na cadeira. Falei, agora você vai ficar sentado de castigo, né? E quando eu olhei ele chorando, naquela hora eu voltei, né? Parece que eu saí de uma condição animalesca, reativa, e voltei para o papel pai, né? Saí do papel homem, fui para o papel pai e olhei e falei, nossa, o que eu fiz, né? Foi quando eu percebi que eu fui sequestrado e reagi com as emoções, sabe? E aí eu parei, percebi e comecei a me sentir culpado, né, por isso. Percebi esse sentimento, essa sensação, aí já me deu um pouco de taquicardia, vontade de chorar. Na verdade eu chorei, inclusive depois, para ninguém. Chorei um pouquinho depois, quando ele dormiu. Então eu comecei a perceber, eu resgatando a minha atenção, né, desse sequestro emocional, vindo para cá, e também acolhendo, né, tentando o máximo me acolher. Tudo bem, né? Tudo bem, eu fui sequestrado, eu estava... Em relação à pandemia é isso, né? Eu estou muito próximo dele, né? O tempo inteiro isso. Antes a gente saía para trabalhar, agora eu trabalho com ele chorando, gritando. Então é isso, né? Ele está no momento. Então eu acho que essa condição que está trazendo essa proximidade familiar, também essa questão né, desse medo enorme que está jogando para um lado e para o outro, é importante a gente estar atento para não ser sequestrado, né, pela emoção e com isso tomar ações reativas que possam trazer malefício para a nossa vida. Acho que isso é um grande benefício de mindfulness. Legal, E também esse olhar de aceitar pausas. Dessas pequenas pausas. Então, achei que foi magnífico isso. Apesar de eu ter escorregado um pouquinho na banana, mas isso faz parte também do processo, né? E reconhecer com certeza. E a gente não vai virar Buda, como a gente brinca, né? Mas é poder ter essas pequenas pausas, esses pequenos espaços, né? E poder dar um passo atrás, como você falou, né? E perceber as próprias emoções, a própria reatividade. Legal. E acho que, indo já para o nosso papo de hoje, né? A ideia é da gente discutir como é que isso se aplica ao esporte, né? Qual que é a relação disso com os atletas, o meio esportivo. E a gente já tem informações, né, em especial dos Estados Unidos, que muitas equipes, muitos atletas têm usado isso, né, desde a década de 90. O grande exemplo é o Chicago Bulls, o Michael Jordan. Isso até ficou em evidência agora, né? Saiu uma série que fala um pouco sobre isso. Mas a nossa ideia hoje é bater um papo sobre também a experiência no Brasil. Então, tem sido aplicado também aqui no Brasil. E a gente podia começar falando da aplicação com a seleção de handball masculino, né? Um dos trabalhos que a gente fez e que você ajudou a liderar também foi com a seleção que estava indo para a Olimpíada naquela época do Brasil, né? Então, eu queria que você contasse como é que foi essa experiência e como é que você vê
a aplicação de mindfulness para esses atletas, né? O que você viu de positivo e de dificuldades também? Sim. Bom, eu acho que eu posso começar pelas dificuldades, né? Que eles eram... Então, assim, a gente tinha um time, tem um time e são jovens, né? São meninos, é, e a idade ela acaba trazendo, né? Maturidade, né? Tanto de vida, né? De experiência. Então eles tinham um foco ali muito focado no esporte, muito deles muito maduro, porque eles também têm essa vida, né? De viver fora de casa já, mas na condição de se abrir para essa leitura emocional, que não é uma coisa que a gente está muito acostumado, a nossa cultura não treina muito isso, no começo foi um pouquinho de barreira, né? Então, um pouquinho que eu percebo, quanto mais jovem, tá. E eles tinham uma preocupação mesmo de treinar, de entender que o treinamento era o que ia dar resultado, né? Treinar o esporte em si. Então, no começo senti um pouquinho de barreira, mas foi muito pouco, assim, foi muito pouco, eles foram muito gentis, e logo a gente começou a aplicar as ferramentas. Então, a primeira coisa que eu notei neles, né, era um momento de parada no qual eles estavam juntos, né, interagindo numa coisa que eles nunca tinham interagido, falando sobre as emoções, o que é algo muito importante para um esporte de equipe, né? Que a gente não consegue treinar a condição final, né? A gente consegue treinar cada indivíduo e eles interagindo entre si, e o que emerge é um resultado. No caso do handball, é o gol. Então a gente não consegue prever o gol, mas a gente consegue prever as jogadas, onde cada um vai estar, o que um vai pensar, onde ele vai estar conectado. Então, eu vejo que Mindfulness começou a auxiliar eles nesse processo, né, de estar junto ali falando sobre as emoções. Então isso gerou um pouquinho de coesão entre eles, mais do que eles já tinham como time. E é muito importante o time ter essa coesão. A outra coisa que eu achei espetacular no relato deles, né, foram para coisas específicas do esporte. Então, quando a gente começou a fazer as práticas, eles começaram a perceber, né, essa condição de sair, voltar, do que o externo pode sequestrar também, junto com as emoções. Então, por exemplo, o tiro de 7 metros, né, que foi o que eles trouxeram. Começa no campeonato, né, ou em algum lugar, tem torcida, a torcida já chama. E quando você está ali no tiro de 7 metros, é você e o goleiro. Tem muito estressor, muita condição para te tirar dali. E aí você tem alguns passos, geralmente, se não me engano, são dois ou três passos, e eles têm que pisar antes da linhazinha, né, da marcação. Então, veja, cada detalhe é muito importante. Se ele pisa com o pé um pouquinho mais torto, ele não consegue ter um impulso tão bom para poder pular e jogar, né? Se ele, no momento dos três passos, a mente dele sai um pouco, ele não estiver concentrado ali na ação, ele pode pisar na linha, né? A interação com o goleiro, onde jogar a bola. Então, eles me trouxeram muitos detalhes a qual o treinamento de mindfulness conseguiu fazer com que eles percebessem. E que mesmo que eles faziam aquilo automático, né, pelo treinamento, eles não tinham tanto detalhe, né, da condição. Então, eu achei isso espetacular. Foi o primeiro relato bacana que eu ouvi deles, né? Então, que culminou numa melhora, por exemplo, de pontuação, né, de fazer o gol, né? E de um estado emocional mais equilibrado, não só individualmente, mas como equipe, né? A comunicação entre eles também acabou melhorando. Então. Isso tem muito a ver só, né, fazendo um complemento no que você trouxe, com um aspecto que é bastante estudado, né, dentro da aplicação de mindfulness no esporte, que é melhorar o medo de falhar, né? Então, como você trouxe, né, naquele momento do ato esportivo, né, em especial quando você vai fazer o ponto, no caso do handball, então vem todo um aspecto psicológico, né, que está relacionado a uma emoção, que é o medo, que pode tirar a atenção, a concentração do ato, né? Então a gente fica muito... Eu já joguei handball também, sei como é que é isso. Então você fica mais no mental do que no ato esportivo, né? Isso pode fazer você errar, como você falou, porque tem muitos detalhes, né? Então vários detalhes que se você não estiver plenamente atento, se o medo, né, alguma emoção, algum pensamento te tira, pode prejudicar a sua performance. Então bem legal que eles tenham trazido isso, né, na fala deles. Sim, isso foi muito bacana, E também poder lidar ali né? Eu percebi que o tempo que a gente estava lá, isso foi trazendo, além dessa coesão do grupo, né? Foi trazendo, acho que também, acho não, característica deles, né? Mas facilitou para uma alegria também, né? Eles começaram a perceber mais, se soltar um pouco mais para poder sentir as emoções, né?
E aí não ficar tão preocupado, né? Na preocupação de fazer, né, o jogo acontecer. E a gente percebe que nessa hora eles estavam bem. Aquela que a gente chama de fusão cognitiva, né? Bem, assim, eles ficam o tempo inteiro no mental, bem preocupados, né? É só o jogo, é só o jogo, é só o jogo. Isso tende a tirar eles da experiência direta, né? O que é muito importante também, principalmente na hora do jogo. Com certeza. Teve um relato nesse sentido que eu achei, que me marcou, né? Eu sempre conto nas palestras, quando a gente está falando desse tema, que a gente treinou tanto a seleção adulta como a juvenil, né? E esse relato foi do juvenil. Então, um dos meninos que estavam lá, bastante jovem, ele contou que antes do treino, antes da gente começar a praticar mindfulness com eles, ele falou o seguinte: eu levava a minha família para a quadra. O que isso quer dizer, né? Ele ficava jogando, ao invés de ele estar jogando ou treinando, ele ficava pensando que aquilo precisaria dar certo para ele poder sustentar a família, né? Então, uma pressão psicológica muito grande que se misturava com o treinamento e com o jogo, né? E ele conseguiu depois separar, né, o momento da preocupação com a vida, com a família, mas o momento do treino e do esporte. Isso acabou melhorando a performance dele e o rendimento também. Imagina, você jogar pensando... E é uma preocupação muito comum dos que têm essa condição, né? É uma preocupação muito forte. Imagina, você vai falar para a pessoa: não, pare de se preocupar com a sua família e vamos jogar. Não existe isso, né? A gente tem que ter ferramentas para reconhecer e manejar, né? Mediar essas condições. Acho que isso é a grande riqueza também de nós. Muito legal. Tem a ver também, né, tem relatos também de esportistas de alto nível, né, do próprio time do Chicago Bulls, que um dos problemas que quando você chega no alto nível é a ansiedade para manter, né? Então, da mesma maneira, fica aquilo vindo à cabeça, né? Como que eu vou manter o alto nível, e acaba prejudicando a própria performance. Pessoal, quem está nos seguindo, né, se quiserem fazer perguntas também, a gente vai ter 10 minutinhos no final, aproximadamente, para a gente falar das perguntas. Eu queria... Queria comentar mais algum caso, alguma história do hand masculino? Eu acho que a gente falou acho que é isso, foi bem legal. Eu não tive tanto tempo com eles, né? Mas eu acho que deu para viver bastante coisa importante com o mindfulness. Acho que deu para ter bastante aprendizado e contribuir. Mas acho que do que chamou a atenção, que dá para dividir, foi isso. Foi legal. Legal. E a gente deu sorte, né? Que eles foram depois muito bem nas Olimpíadas, né? Logicamente tem vários fatores quando a gente fala de esporte, né? Tem os aspectos técnicos do treinamento, toda a questão, né, do clima também, do contexto, mas a gente intuiu que sim, que de alguma maneira a mindfulness os ajudou, né, na performance durante as Olimpíadas. E eu queria que a gente falasse um pouquinho agora do esporte paralímpico, né? A gente está com uma experiência muito interessante com a seleção paralímpica de boccia, que é uma outra perspectiva, né, do esporte, que junta também a questão social, né, junto ao esporte. Queria que você contasse também a sua experiência, né? Você tem feito esse trabalho diretamente com os atletas. Também no mesmo sentido, né? O que você vê ainda está acontecendo, né? O que você vê de benefício, de barreiras? Esse está sendo muito agradável. A gente tem um tempo maior, né? Então a gente já desenvolveu uma conexão, né? Eu me sinto muito bem com eles e é um aprendizado atrás do outro, né? Eu acho que eu começo falando por mim que nós trabalhamos com cadeirantes, né? Pessoas portadoras de deficiência física e eles têm uns graus, né? Que eu ainda não aprendi direito os nomes lá. Eles são divididos em graus, né? De comprometimento, inclusive até a fala, né? E então o grande desafio foi adaptar, né? Adaptar as nossas práticas sem e se abrir para o aprendizado, né? Para a fragilidade, quer dizer, para eu perguntar para eles. Então a gente tem um exercício, por exemplo, movimento corporal, e eu gosto de fazer um chacoalhão no corpo todo, né? E depois fazer esse é um movimento que eu gosto muito de fazer, que eu acho que traz bastante presença. E aí eu fiquei com vontade de fazer com eles, mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, né?
tem alguns atletas que mexem só do pescoço para cima, né? Tem dificuldade de mexer o corpo inteiro. Alguns não mexem muito, né? Tem uma hora que a gente faz assim com as mãos. Aí eu pensei, como é que eu vou, né? Como é que a gente vai adaptar? Como eu vou perguntar isso para eles? Porque eu estava com medo, né? Um certo receio. Que o instrutor também tem medo, né? Também tem receio. Ali foi a minha prática, né? Um pouquinho antes. E aí eu decidi me abrir para a vulnerabilidade mesmo, né? E falei, olha, pessoal, nós vamos fazer isso. Eu sei que alguns de vocês vão conseguir fazer o movimento ou não. E quando o que a gente aprende, né? Quando a pessoa não pode fazer o movimento por alguma coisa, a gente imagina fazendo. Só que tinham pessoas lá que nasceram sem mexer as mãos. Eu não sei se eles conseguiam imaginar mexendo a mão. Então, da mesma maneira que eu estou abrindo aqui para vocês, eu abri para eles, né? E falei, pessoal, eu pensei da gente fazer esse movimento, esse exercício, e quando acontecer tal coisa, né, você imagina. E se você não conseguir imaginar, porque você nasceu com isso, e eu não sei como é isso, vocês precisam trazer isso para mim depois, você vai para um lugar do seu corpo ao qual você consiga mexer mais próximo desse. Então, se você mexe o ombro e não mexe as mãos, mexe os ombros na hora de chacoalhar, né? E não consegue imaginar. Então foi muito rico porque eles trouxeram relatos que eles conseguiam mexer as mãos, mesmo sem mexer desde nascença, né? Quer dizer, de alguma maneira eles estavam presentes naquele exercício. Para mim isso foi magnífico. Então, a dificuldade é adaptar um grande resultado, primeiro pessoal que eu vejo neles, né, essa condição deles se abrirem, né, sem nenhum preconceito, se abrirem também na vulnerabilidade deles. Ali colocou, foi lindo, assim, eu juro, eu sou meio chorão, né? Eu fiquei com vontade de chorar depois que eles trouxeram. Falei, nossa, que bacana isso, né? E aí a questão do esporte é muito parecido com dos meninos do handball, né? Porque o intelectual dele, eles são preservados. Então, alguns dos desafios é a mesma coisa, né? Detalhes na hora do jogo, cada um na sua especificidade, né? Alguns jogam a bola com a boca, outro com a mão, outro com o pé. Então, mesmo assim, tem os detalhes. E também de ser sequestrado emocionalmente por preocupações, né? De um lance decisivo, da torcida, né? De erros passados. Né? Tem o Maciel, posso falar o nome deles? Tem o Maciel, que é um grande atleta lá, e ele sempre traz, né? Ele falava, Gebara, tem um lance na minha cabeça que eu errei que tirou a gente de um campeonato. E todo campeonato que eu vou, esse lance volta. E eu já vou com medo de errar de novo e levar o time inteiro, porque, né, um lance leva o time inteiro pode levar o time inteiro fora do campeonato, né? Também é em equipe. E aí a gente trabalhou muito também essa questão, né, de envolver os pensamentos, com as emoções, se tornar íntimo, saber reconhecer. E eles têm se mostrado muito, muito mesmo envolvido com a prática. Assim, a dedicação deles é impressionante. E eu fico muito feliz de poder contribuir mesmo com o esporte lá. É isso que você trouxe, né? Também fazendo um link aí com a teoria, né? Com as pesquisas, que tem a questão do medo de falhar, que a gente já falou, né? Que está muito intrincado, né? Está muito ligado à questão do self-talk negativo, né? Que são os pensamentos negativos que acabam tirando a nossa performance. Isso não acontece só com atletas de alto nível, né? Acontece com todo mundo que faz exercício físico. Então, aquela coisa de estar no meio da corrida, virem os pensamentos, já deu, né? Amanhã eu volto, segunda-feira eu começo. Então, são pensamentos que acabam prejudicando a performance, né? Mesmo que não haja uma barreira física, né? Para a gente continuar treinando ou desempenhando aquele esporte. Então, isso é um relato bem interessante, né? Falando disso, nesse exemplo que você deu. Como uma memória pode virar também um pensamento negativo que prejudica a performance, né? Como o desempenho no esporte, logicamente, está relacionado com o treinamento físico, né? Com a capacidade física e técnica, mas uma influência muito grande da questão psicológica, né? Então, isso vale tanto para atletas como para amadores como nós ou quem tenta fazer um pouco de atividade física, né? São os mesmos princípios. Tem algum caso que você queira trazer desse trabalho com a seleção paralímpica de boccia? Que chamou a atenção? Um caso específico? Tem vários. Tem o caso do Thor, né? O Thor, ele chama Antônio, né?
ele tem um comprometimento, né, no corpo como um todo, inclusive na fala, né? E ele fala com bastante dificuldade, né? E ele era uma pessoa que, nos primeiros encontros, ele participava bem pouco mesmo, ele quase, né? E aí, ao longo dos nossos encontros, né, ele começou a participar. E a gente até, né, foi bacana, Tó, obrigado por ter participado, né? E aí ele falou que não participava antes porque ele não queria atrapalhar, né? Porque ele demora um pouco para falar e às vezes é difícil de entender, né? E você vai aprendendo, né? Quando você vai ouvindo ele, mas você vai entendendo. Mas precisa fazer essa adaptação. Então, eu vi esse caso, primeiro um caso pessoal muito bacana, né? Que ele começou a trazer uma... Ele percebeu que estava incomodando ele, né? Mas ele conseguiu, ao longo dos nossos encontros, experienciar isso, né? Deixa eu ver, deixa eu falar o que eu estou sentindo. E assim, o grupo como um todo, eles são muito acolhedores, eles são muito bons nisso, né? Tanto os staffs quanto os atletas. E o Tó começou a se soltar, né? Ah, isso foi um relato pessoal. Em relação à estrutura do esporte dele, provavelmente, isso eu já não tenho esse dado, mas provavelmente ele deve ter tido. Isso deve refletir também na maneira dele se expor, né? Quer dizer, de eu não me esquivar da experiência, né? E mesmo com essas dificuldades, né? E no caso do esporte, um outro exemplo, foi do próprio Marcial, né? Que ele trouxe essa imagem, né? Dessa memória do passado, e a partir, acho que, da metade da nossa intervenção, eles tiveram um campeonato, e aí na volta ele falou: Gebara, eu tive a plena percepção da minha mente indo e da minha escolha, e da minha percepção e da minha escolha de voltar. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu executei o movimento, tive um ótimo resultado, né? Quer dizer, ele se familiarizou, ele se tornou íntimo desses processos e as ferramentas fizeram jus ao nosso trabalho ali, né? Foi bem bacana. Bem legal. Mas como esse tem vários. Tem muitos cases, né? E é legal que você comentou que a equipe técnica está junto, né? Isso a gente fez também junto com a seleção de handball, isso é algo que acontece em todas essas experiências, né, de aplicação de mindfulness em atletas, em equipes, é que não participam só os atletas, né? Toda a equipe técnica que quiser participar também participam, já tem os benefícios, né, pessoais, né, os técnicos, os preparadores físicos, mas também entendem um processo para poder depois sustentar, né? Então é muito importante também nessas aplicações de mindfulness no esporte que a equipe, né, esteja de acordo, esteja participando para que haja sustentabilidade. Isso a gente viu, né, o apoio muito importante com a seleção de handball, né, e agora também com a seleção paralímpica de bote. Então esse é um aspecto fundamental, né, e foi o que aconteceu também no Chicago Bulls, né? Eles tinham uma equipe técnica que acreditava no processo, né? E eles tiveram a própria consultoria do John Kabat-Zinn, né, que quem ainda não conhece é quem é quem criou os protocolos modernos de mindfulness, e ele foi consultor do técnico do Chicago Bulls que introduziu isso, né, e de outro parceiro também, que é o George Mumford, que depois até escreveu um livro sobre isso, né? Então o apoio da equipe técnica é muito importante para quem quiser, né, trabalhar nessa área. Isso é um aspecto fundamental, que eles apoiem e que estejam juntos, né, para que haja sustentabilidade. E depois o mesmo treinador levou isso para o Golden State Warriors, né, que é um dos grandes campeões ultimamente do NBA, né? Então, como isso, tem vários outros exemplos, tanto em esporte individual como coletivo de atletas que têm usado, né? E no Brasil vem crescendo esse conhecimento, né, essa aplicação. Então, tem uma pergunta, né? Quem são as pessoas? Tem o Phil Jackson, que era o treinador, e o George Mumford, né? E o John Kabat-Zinn, que eu citei também, que é o pai da aplicação moderna de mindfulness. Eu acho que a gente... Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Gebara, dentro dessa nossa conversa? Algum ponto que você queira destacar? Eu acho que é só isso. Mesmo dessa questão da performance, né? Porque eu sempre repito isso com eles e acredito que isso
seja repetida em outros lugares, né? Que antes do atleta tem um ser humano ali, né? Que está ali entendendo as suas necessidades, suas dificuldades, e que a gente precisa olhar para ele. E aí ele estando adequado, o atleta vai estar adequado, acho que não é a palavra, mas estando consciente, o atleta vai estar consciente, porque a equipe técnica faz um ótimo serviço, é exatamente isso. Né? Então é uma grande somatória, né? Uma grande somatória para os atletas, do time como um todo, né? Porque eu acho que o time são os atletas e a equipe técnica, os staffs, né? Isso por trás, né? Que a gente fala da coxinha, mas eles fazem parte do bom resultado do time, sem dúvida. Então acho que é isso. Isso que você falou é fundamental, né? Em todas as áreas de aplicação de Mindfulness, que a gente está preocupado com o ser humano, né? E, logicamente, o ser humano vai estar em vários contextos, né? Vai estar no contexto do esporte, no contexto das organizações, das empresas, no contexto da saúde, da educação, né? Mas, basicamente, a gente está trabalhando com ferramentas para sermos melhores humanos, né? Seres humanos melhores, termos mais qualidade de vida e, a partir daí, logicamente, todos os aspectos da vida vão ser influenciados, né? Isso se aplica também ao esporte, né? Então, o objetivo principal é que a pessoa cresça enquanto ser humano, né, tenha ferramentas para lidar com o estresse do dia a dia, e isso acaba interferindo, logicamente, no desempenho nas atividades, e o esporte é uma dessas atividades. Então, a gente podia passar para... Já houve algumas perguntas, Gebara? Vamos comentar alguma delas? Tem a Darlene perguntando se você conhece alguma experiência de aplicação de Mindfulness no ciclismo. Eu nunca trabalhei com ciclismo, né? Eu nunca trabalhei, mas eu não conheço. Também não conheço algum... Você conhece? Também não. Assim, de bate-pronto, não. Eu imagino que sim, que deva ter experiência, depois a gente pode até checar, mas também não me lembro, assim, de bate-pronto, alguma experiência no ciclismo. Mas se alguém conhecer, legal, pode... Né? É bem legal, porque ciclismo, dependendo do que ela está falando, deve ser esporte de longa, né, de longa duração. Assim. Então, eu ouço muito pessoas que fazem provas de longa duração, e depois de um certo tempo, a prática, o exercício é só mental, né? É só mental. Depois de um tempo, o corpo já... É você lutando, entre aspas, né, com o seu mental. Então, acho que traria um benefício enorme, né? Porque... O self-talk negativo é bem forte no ciclismo, né? Em especial provas longas, com certeza. Exato, aquela pessoa falando, desiste, você não vai aguentar, nossa, já passou o seu limite. E também, ao mesmo tempo, encontrar a linha, né? Tênue entre ir um pouquinho além para eu sair da zona de conforto, mas não ultrapassar para a zona de pânico, de perigo, né? Então, aquele tempo inteiro atento para não ir além, mas também para não ficar muito para trás. E manter esse meio termo na prática até o final. Isso que você falou é bem legal, né? Que me lembrou de outra aplicação muito importante, que tem muita pesquisa bem feita, inclusive, né? De mindfulness no esporte, que é na prevenção de lesões, né? Então, tem estudos mostrando que atletas que praticam mindfulness têm menos lesões, né? E perdem menos dias de treino e de competição. E uma explicação que está por trás disso é a propriocepção, né? Como você falou, que também inclui eu saber os meus limites, né? Eu entender melhor até onde eu vou, até onde eu não vou, o próprio ato esportivo. Então, isso é muito importante, né? E tem a ver com a prevenção de lesões, mais a melhora na qualidade de sono, etc. Então, tudo isso também ajuda na parte física, não é só na parte mental. Então, as duas coisas estão acontecendo. Tem a pergunta aqui da Fran, que ela questiona se os atletas, né, do handball, e até a gente pode comentar da seleção paralímpica, se eles mantiveram a prática. O que você observou? Se eles sustentaram depois? Eu não sei te responder essa, porque eu não acompanhei o depois deles. Eu fiz só a intervenção, né? Eu acabei não acompanhando. Eu sei que eu estou acompanhando junto o do Paralímpico, né? Que a gente está na manutenção, então eu estou fazendo junto. Do handball eu acabei não acompanhando, então eu não tenho essa informação. Não sei se você tem. Eu tenho um pouco, né? Que a gente teve uma parceria grande com o preparador físico deles, né? O Luigi. E o Luigi continuou depois por um tempo, né? Junto com eles. E sim, eles mantiveram.
eles também depois começaram a fazer práticas de yoga, né? Além de mindfulness, eles introduziram yoga Porque o e Luigi dava, né? praticavam exatamente yoga junto com mindfulness, junto com a atenção plena. Então eles mantiveram, e de vez em quando eu ouço um relato, né, dos atletas que a gente tem contato no Facebook, eles agradecem, né, que eles conseguiram manter os benefícios ao longo do tempo. Até a pergunta da Tereza perguntando se tem uma intersecção entre mindfulness e CrossFit. Como é que você enxerga isso? Uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta. Eu, apesar de eu fazer educação física, na minha época não tinha o CrossFit ainda, né? Então, o grande lance do CrossFit, que eu acho que é muito bacana, que é a comunidade, né? Que eles fazem, tal, o exercício em grupo, exercícios livres, né? Que tira aquela condição da academia mais quadrada, né? Então, isso oferece um ambiente mais alegre para participar. O que favorece um estado de presença, às vezes, né, nesse processo. Então, eu acredito que sim, nesse sentido, na parte positiva. Agora, na parte preocupante, né, que mindfulness poderia ajudar, o CrossFit ele tem esse movimento, né, de movimentos bruscos e rápidos, né? Então, se o atleta está ali como todo exercício, mas no CrossFit eu vejo que é mais fácil você ir além, né? Então são várias barras, eles não se preocupam tanto com a postura do corpo, né? Que é uma das críticas eu como educador físico, né, faço, mas como eu falei, eu não entendo muito, é o que eu vejo, né? Mas eu vejo não se preocupando muito com a biomecânica, né, do exercício. Então, às vezes, então, você vai levantar o peso, as costas muito para trás, você vai fazer um agachamento, os joelhos passando da linha onde os músculos seguram as articulações, né? Então, aí a gente fala que aí é a articulação que começa a segurar o peso, que é onde machuca o joelho, por exemplo, né? Então, tem toda uma estrutura. E aí eu vejo algumas pessoas fazendo isso, o que acontece também na academia, não é só do CrossFit. Então, eu acho que o mindfulness com consciência, né, como presença, entendendo esses limites do corpo, né, traria uma melhor consciência para que eu reconheça esses limites e possa usufruir do grande potencial do CrossFit, que eu acho que é maravilhoso. Eu vejo o pessoal jovem, né, todo alegre, assim, isso eu acho muito bacana. Mas o mindfulness poderia trazer uma grande fazer uma grande parceria para evitar lesões. Tem Mais um consciência corporal, talvez prevenindo as lesões, né? E as duas perguntas finais, antes da gente encerrar, né? Tá dando o nosso tempo aqui, infelizmente. Aplicação em maratonas e se no Brasil você conhece algum time de futebol que esteja usando mindfulness. Maratona a gente acabou comentando já, né? A mesma coisa do ciclismo, né? Tem longa duração, né? Então, depois de um tempo é o mental, né? Que começa a ser o grande vilão, viu? Da história. Então, sim, o preparo mental para provas de longa duração é muito importante. Então, o mindfulness pode contribuir muito, na minha opinião. Essa é a principal contribuição. Tem outras muito boas, mas essa eu acho que é a principal. E do time de futebol, eu não conheço. Assim, eu estava pensando aqui. Eu sei que quando a gente fez o handball, tinha uma psicóloga que estava com a gente lá, que ela trabalhava no São Paulo, né? E a gente até comentou sobre, a gente comentei com ela para fazer alguma parceria. E ela falou que para o futebol era muito difícil, né, fazer qualquer intervenção, que eles têm uma outra qualidade de raciocínio. Geralmente eles são times que não têm tanta, né, os atletas eles não trabalham tanto em equipe, no pessoal, né? Ficou uma reclamação dela, também não sei porque eu não trabalho. Então eu não conheço nenhum time do Brasil. Não sei se você conhece, Marcelo. Tá bem... No Brasil, eu cheguei a fazer, né, algumas palestras na Ferroviária de Araraquara, que eu sou de Araraquara, né? Eu não sei se depois eles desenvolveram. A gente quer muito desenvolver no Corinthians, né, Gebara? Mas ainda não tivemos o convite. Eu acho que seria uma boa, a gente ia fazer bem feliz, né? Ia ser uma coisa assim, juntando várias paixões, né? Seria uma ótima oportunidade, mas no nível internacional tem já exemplos, né? O próprio Barcelona tem um preparador também psicológico, né? No treino mental com mindfulness. Então, algumas equipes de futebol têm usado.
E esses estudos que eu citei de prevenção de lesões, a maioria deles é feita com equipes profissionais de futebol. Então tem esse efeito também da prevenção de lesão pro futebol. Mas no Brasil acho que é alguma coisa ainda que está muito no começo, né? Ainda não tem a divulgação, que é até um objetivo nosso nessa live é divulgar o tema, né? Para que as pessoas possam conhecer. Legal, acho que a gente está chegando ao final. Queria agradecer a presença de todos que estiveram conosco. Como eu falei, esse vídeo vai estar disponível no canal do Mente Aberta, para quem quiser rever ou quem não teve oportunidade de ver também poder assistir, poder né, usar essas informações, depois poder aplicar também. E fica o convite, né, para as nossas próximas. Semana que vem sempre vai ter também, sempre às quintas, às 19h. A gente está trazendo pessoas tanto do Mente Aberta como convidados. E a gente, uns dias antes, solta o tema e o convidado. Então fica o convite. Também para quem nos siga, né, deem like nas nossas redes sociais. E queria agradecer, né, ao Gebara por todo o empenho, né, dentro do Mente Aberta. E também parabenizar porque ele trabalha também, né, no seu próprio instituto. Queria que você fizesse as suas considerações finais e também divulgasse o seu trabalho pessoal, Gebara. Fica à vontade. Sim, eu também eu fico muito feliz de fazer parte do Mente Aberta, né? Eu sempre falo isso, né? Lá teve um início, uma virada na minha carreira profissional e pessoal. É uma alegria fazer parte desse processo todo e ver o crescimento das formações, né? E do envolvimento da equipe, de tudo que a gente já passou e vem passando. Acho que de tudo que a gente produz, né? Com a coordenação do professor Marcelo Demaso. E aí isso me ajudou muito na minha vida pessoal. Eu tenho o Espaço Medita, né, que tem o intuito de levar práticas de mindfulness. Eu gosto de trazer, né, dentro das minhas práticas, bastante para tocar as pessoas, iniciar para os processos de um caminho de autoconhecimento que mindfulness propicia. Então, quem quiser seguir Espaço Medita, né, @Espaço Medita, Spaco Medita, né? E tem lives também, tem as comunidades online, mas tudo muito parecido que a gente tem também no Mente Aberta, que é um centro realmente referência e que eu acho que é bem completo. Legal, obrigado, Gebara. Obrigado, pessoal, por terem nos seguido e espero vocês nas nossas próximas atividades. Tem também todo domingo agora o Parque Online, né, uma prática online, às 10 da manhã. Então, um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Gebara. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.